Então, boa noite a todos aí. A gente vai começar aqui a capacitação de gestão de projetos. Sejam aí todos muito bem-vindos na nossa capacitação. Meu nome é Priscila Vieira, eu sou administradora de empresas, né? E aqui na Plan eu estou como analista de negócios. Então, eu vou aí ministrar essa capacitação para vocês. Então, aqui, né, a gente traz para vocês a missão da Plan, que é gerar impacto social positivo em prol da prosperidade das comunidades, né, por meio aí da construção de relacionamentos e também de transferência de conhecimento técnico aí para as organizações da sociedade civil e para as cooperativas. E aqui abaixo a gente tem o time do social da Plan, o Marcelo e o André, que são os nossos diretores. Aí nós temos também a Lucimara, a Marina, a Gabriela, a Tailine e a Ana Paula, que eu acreditei que vocês tenham mais contato, né? Então, aqui vai algumas instruções para que a gente tenha uma boa capacitação. Então, manter aí, né, o microfone desligado, se possível, manter a câmera ligada para a gente ter uma interação bacana aqui. Quem estiver acompanhando através do celular, fica melhor, mais confortável deitar o celular, tá? Que aí esses slides ficam visualmente mais confortável para vocês estarem acompanhando. Precisou interagir com a gente? Tem o chat, tem uma setinha amarela aqui indicando onde que fica o chat, e a gente também vai ter, né, um momento aí de divisão de salas, de interação maior também. Então, agora eu vou colocar no chat aí para vocês a lista de presença. É muito importante que vocês preencham essa lista, né, para comprovar que vocês estiveram aqui fazendo essa capacitação, quão importante é essa capacitação para vocês, né? Então, a gente vai dar aí 2 minutinhos para que vocês preencham a lista de presença. É um formulário do Google, bem simples, só com algumas perguntinhas, né? Nome, CPF, nome da OSC, bem rapidinho. Então, vamos contabilizar aí 2 minutinhos e aí eu retorno aqui, tá? Gente, para quem não conseguiu assinar, a Tailine já enviou lá no grupo, tá? Então, podem ficar tranquilo, fluir agora, né? A Priscila vai estar fluindo com a capacitação, vocês podem focar e no finalzinho, na hora que terminar, vocês entram lá no grupo e assinam para gente. Pode fluir, tá, Pri? Tá bem. Então, agora, né, para que eu conheça também um pouco de vocês, né? Eu sou aqui do território de Mariana, então, para mim, conhecer um pouquinho sobre vocês, saber o nome, saber aí qual a organização que vocês estão representando. Comentem lá no chat para mim, né? Qual o nome de vocês, qual o cargo que vocês ocupam aí na associação que vocês estão representando, qual o nome dessa organização, né? E se já estiverem prontinhos aí, souberem qual que é a missão, também escreve para a gente lá no chat, para que vocês conheçam, né, todo mundo que está participando, para que a gente também conheça um pouquinho mais sobre vocês. Até o chat hoje está difícil para abrir, tá? Pode ser talvez a internet, né? Mas não tem problema não. Você está conseguindo ver a gente bem aí, né? Não, ótimo. Então, vamos seguir aqui. Então, o programa Valorizar, né? Ele é uma iniciativa da Vale para conhecer, reconhecer e fomentar os projetos sociais que mudam aí a realidade das comunidades. Então, esse projeto, né, ele tem como iniciativa da Vale e desenvolvimento da Plan, que é a empresa que eu estou representando aqui, juntamente com a ADOP, Associação de Desenvolvimento de Ouro Preto. Então, a gente trouxe aqui para vocês as etapas aí do programa do Valorizar. Então, primeiro, vocês inscreveram, né, a OSC aí no programa do Valorizar, depois passaram por algumas oficinas temáticas, logo em seguida receberam, né, a visita de um dos nossos analistas, responderam um questionário junto com eles, e aí foi realizado um diagnóstico, né, foi feita uma análise aí com base nas perguntas que foram respondidas. Agora a gente está na etapa 4,
que é a capacitação em grupo e a capacitação individual, que a gente já está aí finalizando a individual. Aí em grupo a gente ainda tem uma jornada aí a cumprir. Logo em seguida, né, a gente está aí aguardando a abertura do edital, ainda para esse mês de junho agora, e, né, conforme a programação, o resultado final do programa se dará no mês de agosto. Então, em agosto, a gente fica sabendo aí quem que são os contemplados desse projeto, desse programa. A nossa agenda de hoje. Então, nós vamos falar aqui, né, sobre as diretrizes estratégicas, definição de projetos, motivos para as boas práticas de gestão de projetos, o ciclo de gerenciamento de projetos, bem como também os próximos passos aí do programa do Valorizar. Pode falar. Não? Tá, então vamos seguir aqui. Esse tema, né, gestão de projetos, ele foi escolhido por 45% das OSCs. Então, lá durante aquele diagnóstico, aquela visita, 45% das OSCs, elas informaram, né, a necessidade de uma capacitação para gerir os projetos. E aí, os principais desafios citados por essas OSCs foram, né, o planejamento de ações, a avaliação com beneficiários, lá no finalzinho da execução do projeto, os indicadores e também o mapeamento de risco. E aqui a gente vai trazer para vocês, né, as diretrizes estratégicas. Então, elas vão direcionar a organização para um caminho mais vantajoso no desenvolvimento. Além disso, também ela vai servir como base para uma tomada de decisão. Então, os elementos das diretrizes estratégicas, elas vão direcionar as ações da OSC, principalmente dentro ali do projeto, né, que ele tem que estar, as diretrizes estratégicas, principalmente a missão da OSC, ela tem que estar alinhada com a elaboração do projeto. Então, primeiro aí, né, a gente tem a missão. Então, qual que é a missão que move a organização? Qual que é a razão de ser dela? Qual que é a razão da existência? Por que essa OSC existe? Então, essa é a missão dela. E a missão, ela deve ser, né, inspiradora, deve ser desafiadora. Logo depois, nós temos a visão. Então, a visão, ela é uma definição clara de onde que a organização ela quer chegar e o que ela pretende alcançar. Então, a visão, ela representa o futuro. E conforme as ações que são realizadas, essa missão ela pode ser alterada, né? Ela pode mudar. Então, a visão, eu entendo, né, como uma visão mesmo. Até um certo ponto você enxerga, então você cria o objetivo de chegar naquele ponto. A hora que você chegou ali, você tem uma nova visão mais expandida e você consegue traçar um outro objetivo. Então, a missão de tempos em tempos, né, conforme as ações aí que forem alcançadas, ela pode ser alterada. E os valores, que no caso aqui são os princípios, né, que vão embasar aí a conduta da organização e das pessoas que estão envolvidas ali. Então, os valores são as regras do jogo, né, que a gente não abre mão ali nos nossos princípios, dos valores mesmo, para que isso flua de uma maneira mais adequada. Então, deixa eu ver aqui, né, sobre a missão. Vocês colocaram aqui no chat. Olha, quase não tem missão no chat. Vocês têm dificuldade ainda com relação à missão? Já está pronta? Querem me contar um pouco sobre isso? Alguém quer falar? Quer escrever no chat? Sobre a missão da OSC que vocês estão representando? Não? Mas já tem a missão pronta, né? Apoiar, incluir, defender os direitos. Ótimo. De qual OSC que é, Nilza? É da Pazita, Ótimo. Associação de Pais e Amigos do Surdo de Itabira. Apoiar, incluir e defender os direitos dos surdos. Para uma sociedade mais justa e inclusiva. Excelente. Muito obrigada aí pela participação. Mais alguém quer comentar? Ah, sim, não, tranquila, Aparecida, sem problema, tá? Pode falar, Rosângela.
valorizar, né, dar visibilidade àqueles que ficam sem destaque junto ao nosso movimento Congadeiro, né, e mostrar para a sociedade como é importante preservar a nossa tradição. Excelente. Qual que é a OSC? Associação das Congadas de Itabira. Ótimo. Muito obrigada aí pela participação. Maria, pode falar. Sou da Oncoviva. A nossa missão é promover acolhimento individualizado a pacientes em tratamento de saúde e seus familiares, elevando a autoestima e doando amor e carinho. Ótimo, muito obrigada aí pela participação. Instituto, não consigo ver o nome completo aqui, mas pode falar. Isso. Instituto de Turismo, meu nome é Lúcio de Souza, sou presidente. Nossa missão é promover destinos, captar negócios, congressos e eventos culturais e representar os seus associados em todo e qualquer pleito de interesse do segmento de atividade a elas integrado. Ótimo, não, perfeito. Todo mundo aí já com a missão prontinha. Excelente, muito obrigada aí pela participação de todos, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, né? Por que gestão de projetos? Então, a gente trouxe uma frase aqui bem bacana, né? Que a gestão de projetos, ela tem a ver com sonhos. Então, com seus sonhos, eles são potenciais projetos. Então, aplicar bem, né, as melhores práticas, assim, de gerenciamento, ela vai levar você a transformar esses sonhos em realidade. Então, a excelência na gestão de projetos é que vai transformar esse sonho, né, que vocês têm aí dentro da OSC em realidade. Então, a base dessa gestão, dessa administração ali dos projetos é que vai ser concluído esses sonhos. Então, aqui nós trouxemos os motivos para as boas práticas de gerenciamento de projetos. Então, primeiro, a captação de recursos, né, para financiar os projetos, ele é a principal fonte de renda das organizações da sociedade civil. Então, esse histórico de execução, ele é muito importante, né? É através desse histórico, dessa documentação, que a gente vai aí demonstrar a evolução dos projetos, né? O sucesso dos projetos realizados pela OSC. E, com isso, conseguir fazer uma captação maior de recursos para manter esses projetos também em andamento. Outro tópico aqui, né? Os projetos, eles possuem efeito nas condições de vida das pessoas e na garantia de direitos humanos. Então, a gente consegue, durante as capacitações, né, ouvir bastante relatos de como que aquele projeto, como que aquela OSC transformou a vida de algumas pessoas, né? Como que garantiu os direitos, como que lutou ali por uma necessidade que aquelas pessoas tinham. Então, essa também é uma parte importante. E a outra, né, uma gestão eficiente, ela garante resultados melhores, ou seja, ela vai gerar um maior impacto. Então, quanto mais eficiente for a gestão, for o acompanhamento do projeto, maior vão ser os resultados, e os resultados positivos, né? Que é o que a gente busca aí com os projetos. Então, gestão de projetos, né? O gerenciamento dos projetos, ele vai ser a aplicação de conhecimento, habilidade e das ferramentas também na atividade do projeto ali, né? A fim de cumprir a finalidade deles, os requisitos básicos de um projeto. Então, primeiro a gente tem aí o conhecimento, que é a parte técnica sobre o assunto. Então, o conhecimento pode ser adquirido aí, né, através de livro, através de cursos, treinamentos, ou uma formação acadêmica, ou até mesmo uma capacitação, como nós estamos realizando aqui, né? Depois que você obtém a parte teórica, a parte técnica, você parte para a prática daquilo que você aprendeu. E quando você vai para a prática, você vai criando ou fortalecendo as suas habilidades. E aí pode ser, né, habilidade em solucionar problemas, em resolver conflitos, em motivar a equipe. Então, pega aquela parte técnica que teve ali o conhecimento e leva ela para a prática. Com isso, você vai criando habilidades, novas habilidades. E para juntar essas duas coisas, né, e ter aí um trabalho mais eficiente ainda, a gente tem as ferramentas,
Então, as ferramentas, ela vem junto com a parte técnica, que a hora que você vai aplicando no seu dia a dia, ela vai te auxiliando ali até mesmo na tomada de decisões. Então, como ferramentas, né, aqui de trabalho, a gente tem, no caso aí do valorizar, a gente pode citar, né, o plano de trabalho, a estimativa orçamentária, são duas ferramentas aí que a gente trouxe para vocês, né, na capacitação individual. Tem também aqui plano de ação, que foi falado aí na capacitação de gestão administrativa. A gente pode ter também como ferramenta os indicadores. Então, isso é um ciclo, né? Você vai lá, obtém um conhecimento, leva esse conhecimento para a prática, juntamente com as ferramentas, e vai criando novas habilidades e inserindo novas pessoas aí dentro desses conhecimentos, com o objetivo, né, de transmitir mesmo, e de que mais pessoas dentro da OSC ali, elas possuam esse conhecimento e cheguem na atividade fim de uma forma mais tranquila. Então, aqui nós trouxemos algumas características de projetos. Então, eles são, né, planejados, executados e controlados. Então, a primeira parte aí, essencial do projeto é o planejamento dele. É a parte ali onde você vai definir o seu público, onde você vai definir o seu orçamento, quais são as ações que vão ser realizadas, o passo a passo do projeto, né, a base de todo o projeto. Depois a gente passa para a execução, que é onde você já coloca ele em ação, né, leva lá a mão na massa mesmo, e juntamente com a ação a gente tem a parte de controle, de você verificar se tudo aquilo que foi planejado realmente está saindo conforme a ideia original que você escreveu, colocou no papel lá atrás, ou esse controle também vai auxiliar no caso de você precisar fazer alguma modificação. Viu que não está dando certo, enquanto está na execução, você consegue ali recuperar e chegar lá no final dessa ação, desse projeto, com sucesso, como você já esperava lá no início. Esses projetos, né, eles são executados por pessoa, então não é nada robótico, é uma coisa bem humana, né? São as ações realizadas pelas pessoas que vão aí trazer o desenvolvimento do seu projeto. Eles também são temporários, então eles têm início, meio e fim. Alguns casos, né, alguns projetos específicos, eles não vão ter fim, mas a ação dele, naquele momento, ela vai chegar no fim, seja pelo recurso, seja pela turma ali que formou e vai vir uma nova. Então, ele tem um tempo, né? Ele é finito, mas em alguns casos ele consegue voltar lá para o início de novo, né? Fazer novamente o planejamento, a execução, o controle, e ele vai rodando dentro desse ciclo. O projeto também tem foco no social e no bem coletivo. Espera aí só um momento. Tem foco no social e no bem coletivo. Então, ele visa aí, né, as comunidades de uma forma geral, não uma pessoa, não uma coisa única, mas sim de uma forma mais de comunidade, mais de sociedade mesmo. Os projetos, eles são únicos. Por mais que tenham ali dois projetos muito similares, com ações, eles vão gerar resultados únicos. Então, isso vai muito dali das pessoas que estão envolvidas na ação, tanto como executores, como quem está executando, né? Os participantes ali. Então, ele vai gerar um resultado diferente e exclusivo em cada vez que você repetir aquele processo. E eles também, os projetos, né, são restringidos, então eles têm recursos limitados. Então, os valores, né, a parte financeira desse projeto, ela é limitada, principalmente se tratando de um valorizar, né? Você tem aí o prêmio máximo de 25 mil. Então, pode ser que seu projeto tenha um custo maior, mas ele tem que se limitar aí dentro dos recursos do programa oferecido. Pode falar, eu esqueci o nome. Lúcio, me desculpa. Eu também esqueci seu nome. É Priscila. Priscila, é o seguinte, eu queria, com relação aos recursos limitados, esse valor de 25 mil reais, e agora no sentido do patrocinador.
Esse recurso tem limite para o patrocínio? Eu tenho que chegar no valor de 25 também para o patrocinador? Ou Não, ele pode ultrapassar esse limite? você diz um outro patrocinador Um externo. outro patrocinador, exato. Então, vai das condições que ele vai impor para você. Talvez ele tenha um limite de 100 mil. Sim, E aí ele limite para vocês. Aí essa negociação tem que ser direta com esse patrocinador para entender, mas não existe uma limitação dentro de projetos assim para falar, não, o máximo que pode um patrocinador é 100 mil. Não tem essa limitação. Vai mesmo das condições dele lá. Ok, está entendido. Tá? Aqui no nosso caso, o projeto, a Vale determinou, né, 25 mil como valor máximo. Mas Correto. em um outro momento pode ser um outro valor também. Entendo. Muito obrigado. Tá? Imagina. Por favor, eu também gostaria de fazer uma pergunta. Sim, pode. Então, pelo que você informou aí ao Lúcio, pelo que eu entendi, vamos supor que o meu projeto seja da ordem, sei lá, de 150 mil. Através da Vale, ou através da Fundação Vale, do Programa Valorizar, entra com 25 mil reais. E eu posso, então, agregar ao meu projeto essa diferença, por exemplo, 150 menos 25, mais 25 mil. Supondo que o meu projeto seja bem maior do que 25 mil. Sim. Para a Vale, você vai apresentar os dados referente ao que ela vai entrar com recurso de 25 mil. Então, você vai limitar uma parte do seu projeto, tem esse custo de 25 mil, para fazer essa apresentação para a Vale. Perfeito. Você não vai apresentar o seu projeto como um todo no valor de 150 mil. Compreendi. E esse recurso, vamos dizer assim, adicional que eu consegui, pode ser tanto de empresas privadas, da iniciativa privada, quanto de outras instituições públicas? Sim, pode. E aí vai, né, da regra que eles têm lá, desses recursos serem misturados dentro de com outras ações, né? Uma parte da Vale, uma parte privada, uma parte pública, e aí tem que ver em cada um deles lá qual que é a regra deles, né? Se pode dessa forma acontecer. Então, meu projeto é 150 mil, 25 é da Vale, 100 mil é de uma empresa privada e os outros 25 é de uma empresa pública. Se entre eles lá não tiverem nenhum problema dessa forma, pode ocorrer sim. Correto. Obrigado. Ô, Pri, só contribuindo aí com o que a Pri falou, é muito interessante também, pessoal, ter o cuidado, igual na hora que ela falou naquela parte lá, que é finito, né? Então, suponhamos, vocês estão colocando esse projeto aí para o Valorizar, né, os contemplados, suponhamos que até setembro esse dinheiro está em mão. Então, é muito importante ter esse cuidado de talvez vocês apresentar um projeto que vai depender de um outro que ainda não é certeiro, né, Priscila? Porque aí, suponhamos, se você está focando nesse projeto no todo e vai tentar recursos ainda, isso pode prender vocês um pouco, lembrando que tem um prazo de 1 ano para poder estar prestando conta desses 25. Então, é muito interessante linkar esse cuidado, porque talvez vocês ficam presos, né? Se for um projeto, né, igual o último que falou aí foi o Murilo. Murilo Dascuti. Eu citei como exemplo, né? Um valor assim, só para exemplificar. Mas eu compreendi de que nós devemos ter uma sintonia, né? Entre os valores do programa Valorizar e aqueles que, porventura, eu consegui da iniciativa privada ou de outras instituições. Exato. Isso, só tem que linkar esse sentimento, se vai estar chegando junto, né, Priscila? Porque talvez, se for um que estiver muito distante, aí você vai ter aquele sentimento de pensar assim, eu apresentei esse 25 da Vale tem que ser gasto dentro de 1 ano. Contribuir aí para você? Perfeito, compreendi bem. Tá, obrigada. Nilza, pode falar.
Então, com relação à parceria, né, de outras instituições, assim, em termos de local, né, do projeto que a gente vai apresentar. Pode-se fazer uma propaganda junto ao, né, uma divulgação, né, junto ao projeto da parceria, né, que vai entrar com a gente para poder apoiar o projeto junto com Valorizar, ou não pode? O que seria essa divulgação? Você levaria para as redes sociais? Como que seria Então, isso? por exemplo, se a gente for, né, dar uma formação em Libras, né, aí junto com uma instituição, digamos que a gente avance. E se a gente precisar de um certificado, por exemplo, né, aí tem a participação da instituição e a participação do Valorizar junto à nossa entidade. Pode-se juntar as duas coisas? Pode. Você diz colocar no certificado tanto da escola quanto do programa do Valorizar, né? Isso. Acredito que sim. A gente precisa reforçar isso, né, para ter uma certeza clara aí, mas acredito que não tenha problema nenhum, não. Mas, sendo contemplados, a gente volta nesse assunto, né, até mesmo para ver a questão de entrar, né, a logo do Valorizar, essa questão toda mais jurídica mesmo. Uhum. É porque para a gente já, assim, a gente organizar o projeto, a gente já tem que ter visão, né, já pensando no tempo. Sim. De quem pode ser o meu parceiro, né, assim, de que forma que eu vou conseguir, caso isso venha acontecer com a entidade, eu já tenho que ter essa visão do que eu posso fazer, entendeu? Em termos de parceria com outras instituições. Essas parcerias, elas são livres, né? Então, tanto parcerias para ceder espaço, no caso é isso. Questão financeira também, essas parcerias são livres, você tem essa abertura para fazer isso. O dinheiro do Valorizar é né? Você vai ter que fazer a prestação de contas dele conforme ali os recursos que foram repassados, e o das parcerias também conforme os contratos que foram contemplados lá. Tá bom, entendi. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Isso. Então, vamos seguir aqui, né? A gente trouxe aqui para vocês um passo a passo, né? Os primeiros passos aí para a gestão de projetos. Então, a primeira coisa, a gente volta lá no início, a gente volta lá na gestão, na capacitação de gestão administrativa, que foi sobre a missão. Então, ter clareza aí sobre a missão da OSC. Qual que é essa missão? Com base nessa missão, você vai para o seu público-alvo. Então, a minha missão é essa. Com base na minha missão, eu já tenho um público-alvo. Quem é o meu público-alvo? Definir os dois, a missão e o público-alvo, eu vou definir o projeto que vai gerar impacto nesse público. Então, aqui dentro do Valorizar, né, a gente já trabalha isso. Então, a gente falou da missão nas capacitações, nas oficinas também, né? No diagnóstico, a hora que as meninas fizeram aí a visita na OSC. Então, ter isso bem claro vai contribuir aí para o sucesso do projeto. Então, vamos aqui no passo a passo. Então, ter clareza da missão. Definir lá a causa, a razão de ser da OSC. Pelo que eu acompanhei aqui, a grande maioria, se não a maioria, né, já está aí com a missão prontinha, desenvolvida. Então, com essa missão pronta, você vai buscar quem é o seu público-alvo. Quem que vai ser esse público que vai ser impactado, que vai ser beneficiado por esse projeto que a sua OSC está aí elaborando? Então, o público-alvo, ele vai ser um grupo, né, de pessoas que vão possuir as mesmas características comuns. Então, pode ter ali uma faixa etária específica, uma graduação específica, uma renda mensal dentro de alguns valores, uma localização específica. Então, você vai definir, vai delimitar mesmo quem vai ser esse seu público-alvo. Com isso pronto, né, tendo clareza lá da missão, sabendo quem é o seu público, você consegue entender qual a necessidade desse público. E aí, entendendo os problemas lá dessa comunidade, desse público que você escolheu, você cria ideias para solucionar essa necessidade, para solucionar esses problemas
que eles vão apresentar. Então, lá através daquele conhecimento, habilidade, das ferramentas, vão surgir ideias que você vai colocar ali no papel para solucionar esses problemas que foram identificados no seu público-alvo. E aí a gente tem a definição da finalidade do seu projeto, né? Então, onde que o seu projeto quer chegar? Como que ele vai ter esse impacto? O que que ele vai fazer? Ele vai capacitar para alguma coisa? Ele vai gerar renda para alguma coisa? Então, você vai trazer aí a definição do projeto, né? Onde que ele quer, onde que ele vai chegar mesmo. Aí agora, pessoal, a gente vai dividir, tá? Aqui em 2 salas. Pode ser que apareça uma caixinha aí para vocês marcarem para entrar nessa outra salinha, tá? A gente vai bater um papo lá uns 10 minutinhos. Pode colocar 10, tá, Ana? A gente está em 20 e poucas pessoas aqui. Então, a gente vai bater um papo, discutir lá qual que é o público-alvo das OSCs que vocês estão representando aqui. E aí, depois de 10 minutinhos, automaticamente a gente volta aqui para essa sala principal, tá? Ótimo. Ó, então lá, né, na minha salinha, a Ana vai compartilhar. A Ana já voltou? Deixa eu ver aqui. Voltei. Tá, ótimo. Então já está todo mundo aí. Podemos continuar. Então, lá na minha salinha, né, quais que foram o público-alvo? Setor de Cavaleiros, né, e envolve aí o entorno das cidades ali principal. Moradores da localidade como um todo, mas o início do projeto ele vai se dar, né, numa determinada localidade, uma determinada região ali para puxar o início do projeto. Isso é importante, né? Você, em um determinado momento vai sim atingir a localidade como um todo, mas para início ali do projeto ele vai em fases, ele vai por partes. Então, o primeiro momento vai ser por uma localidade pequena, uma determinada quantidade de pessoas, e ao longo do caminhar ele vai atingindo novas pessoas, novas dimensões geográficas ali, e aí sim contempla toda a localidade ali. E também os restaurantes, né, produtos culturais locais, fazer uma gastronomia, uma coisa mais cultural, assim, voltado para a gastronomia, para o público, né, de turista, voltado mais para essa sustentabilidade. Ana, quais foram os temas que surgiram lá na sua salinha? Pois é, então, o tema do meu, eu vou até entrar a nível de dar uma orientação, porque Beth comentou que seria crianças, jovens, adolescentes e mãe. Hoje, no caso de Beth, seria interessante, né, eu te atendi, eu fiz a capacitação individual com você talvez poderia fechar o seu público-alvo como famílias em situação de vulnerabilidade. Sabe por quê, Priscila? Na verdade, ela vai atender todo mundo. A preocupação dela vai estar com todo. Então, ela vai estar pegando a criança, o jovem, ela quer atingir a mãe, o pai. Então, dá para centralizar, viu, Beth? Então, o seu você pode estar colocando. Qual que é o público-alvo? Famílias em situação de vulnerabilidade, né? Ok. A questão da Aparecida, ela já fechou redondo. Então, a Aparecida colocou, né? Crianças da região vulnerável, ela até já determinou aquilo que a gente diga, de 6 a 10 anos, que está sendo o público dela. Ótimo, Aparecida. Rosângela colocou aí, né, criança, adolescente e idoso, mas na hora que coloca o congado, então a gente já entende. Então, né, então é a família aí dos congados, então já fica uma coisa mesmo bem redonda, bem clara, bem objetiva. Aí teve Maria Conceição, que eu achei legal, que ela mesma já veio e consertou no finalzinho, que ela tinha falado, jovem, crianças e famílias, mas, na verdade, o caso da Maria Conceição já seriam pacientes oncológicos. Então, dela também, ela colocando paciente oncológico, ela está atendendo no todo. Parabéns, é isso mesmo. A Claudilene fechou com chave de ouro, que seria, né, deficientes aí intelectual. O Fizinho vem como Marujos. Marujo, eu também atendi ele, então eu consigo entender, tá, Priscila, que é como se fosse os congados, sabe? É um pouco diferente a história, mas consegue abranger no todo também, por isso.
Então, quer dizer, são uma equipe de marujos aí, então vem mesmo, as crianças, os jovens, os adultos, então pega mesmo a família. No caso da Rafaela, ela deixou claro que é crianças de 3 a 9 anos. Da Aline, eu fiquei na dúvida do seu, se você puder aqui abrir a mente para mim, que você chegou a falar crianças e adolescentes de 17 anos, mas na hora que você falou, todos que procuram a Fundação São Francisco, eu queria entender melhor o seu, Aline, você me fala? Pode abrir seu microfone, Aline, se você sentir à vontade. É só para a gente entender melhor da Aline aí, fazendo Peraí, favor. só um minutinho. São crianças de... Mentira, são crianças de 5, do início de 5 até adolescentes de 17 anos, que são esses alunos que frequentam a Fundação Francisco de Assis. Tá. Então, ótimo. É porque me deu um branco na hora que você falou, não, todo mundo. Aí, na hora que você falou, todo mundo, é uma coisa que preocupa muito a gente, sabe? Porque dependendo... Sim. Claro que tem, sim, projetos que vai abranger todo mundo, mas a associação abrange todo mundo. Mas na hora que pensa num projeto, num valor de 25 mil, aí precisa do público-alvo. Mas então você está corrigindo e falando que seria crianças de 5, criança e adolescente, que vai de 5 a 17 anos, é isso? Isso. Ótimo, não, beleza. E fechando com chave de ouro, Priscila, teve a Nilza, que a Nilza também deixou claro dela redondo, que seria a comunidade aí surdas de Itabira. Então, o dela também é um público bem redondo. Então, tá certinho, gente. Muito obrigada. É isso aí. Então, dá para ver que todo mundo aí está bem atualizado aí com o público-alvo, Priscila. Exato, certíssimo. Então, o público-alvo aí, né? Quanto mais você conseguir delimitar quem é esse público, mais você vai atingir ele com seus objetivos. Então, essa delimitação, talvez geográfica ali, de espaço, de idade, de condição financeira, quanto mais você delimitar de acordo com a missão da OSC, mais você vai atingir ali os seus objetivos, os resultados esperados, né? Então, vamos dar sequência aqui. O ciclo de gerenciamento de projetos, né, ele vai representar o roteiro, então, para a realização desse projeto com êxito. Então, a gente vai trazer aqui um ciclo mesmo, né, com início, meio e fim. É uma metodologia PMBOK, então, PMBOK é uma base sólida, né, na gestão aí de projetos. E aqui nós trouxemos as 5 fases para o gerenciamento de projetos. Então, a primeira fase é a iniciação, então, é onde se realiza ali a abertura do projeto, a formalização da abertura do projeto. A segunda fase é a fase de planejamento. Então, é onde você vai traçar ali os objetivos, vai traçar as ações do projeto, vai desenvolver o plano de gerenciamento desse projeto. Então, a parte financeira, a parte de ações, ela vai entrar toda aqui no planejamento. Como terceira etapa, né, tem a parte de execução. Então, é a hora ali que você vai colocar o seu projeto em execução, né? Vai colocar em prática ali a mão na massa. Então, é a parte que você vai orientar e gerenciar o trabalho conforme aquele planejamento que foi realizado. Depois a gente tem a parte de controle e monitoramento. Essa parte, ela anda juntinha com a execução. Então, o controle e monitoramento, você vai monitorar e vai controlar o trabalho do projeto. O que está sendo executado ali, as ações, se necessário fazer alguma adaptação enquanto o projeto está em execução, né? Esse é o momento adequado para isso. Você vai controlando se tudo que você planejou de financeiro, tudo que foi planejado de ações, ele realmente está sendo executado. E se não está, você consegue ali, durante a execução, fazer um ajuste para obter aquele resultado final esperado. E aí a gente chega na fase 5, né, que é a fase de encerramento. Essa fase, ela pode ser um encerramento do projeto em si, ou de uma fase do projeto. Então,
tem aqueles projetos, né, que eles sempre vão dar continuidade. Então, ele vai encerrar aqui, talvez, com uma turma, com uma ação naquele momento, e aí depois ele volta lá para o início do ciclo novamente. Vai ter a abertura do projeto, a parte de planejamento, e aí ele não para, né, mas ele fica rodando ali no ciclo. E aqui a gente pode considerar, né, a iniciação como o início do projeto, a execução como a parte do meio e o encerramento aí como a parte fim desse projeto. E aqui a gente trouxe mais detalhado, né, essas 5 etapas para vocês. Então, a etapa aí de iniciação, ela vai identificar as partes interessadas. Então, é aquela parte lá, né, que você identifica quem é o seu público-alvo. O que esse público-alvo que eu identifiquei tem como necessidade, tem como urgência ali, que eu consigo resolver através do meu projeto, suprir aquela necessidade que ele tem. Então, eu vou estar identificando aqui também quais são as partes e pessoas, né, organizações, que elas podem ser afetadas pelo projeto. E esses afetados, né, eles podem ser positivamente ou negativamente, vai depender aí de cada situação. Então, para essa primeira etapa do projeto, é saber o que as pessoas querem, qual a necessidade delas. E também, vocês comentaram aí referente às parcerias, né? Aqui também é esse momento que você vê quem são essas organizações que podem ser parceiras nesse projeto, que podem contribuir para o desenvolvimento melhor desse projeto. A próxima etapa é a etapa de planejamento. Então, aqui, né, você vai definir lá o cronograma do projeto, também vai definir o orçamento que esse projeto vai ter e também vai fazer o mapeamento de riscos. Então, definir o cronograma do projeto. Você vai definir a sequência dessas ações, né? Vai estipular ali a duração de cada atividade, vai organizar as tarefas ali por uma ordem de execução. Então, é o momento que você vai desenhar todo o seu projeto ali para que você depois consiga fazer o controle de todas essas ações que você pretendia executar com o seu projeto. Depois tem a parte de definir o orçamento do projeto. Então, você já sabe quais serão as ações, quais vão ser o objetivo ali do seu projeto, e aí, com base nessas ações, nesses objetivos, você consegue estipular quais os materiais que vão ser necessários, se vão ser necessários equipamentos, materiais, mão de obra, e aí, com tudo isso, você consegue criar aí o orçamento desse projeto, né? No caso aqui do Valorizar, é lá a planilha de estimativa orçamentária. E depois de definido nessa parte de financeiro do projeto mesmo, vem o mapeamento dos riscos. Então, o mapeamento dos riscos, ele quer identificar quais são as ameaças que podem afetar esse projeto. Então, por exemplo, né, a gente pode ter aí, eu comprei um equipamento pela internet, só que eu não me atentei que a entrega dele vai ocorrer um mês depois que as minhas ações já começaram. Então, eu tenho que me antecipar a esses riscos, eventuais riscos que podem ocorrer, para tentar minimizar eles ao máximo. Às vezes eu comprei um material pela internet que eu usaria no primeiro dia ali de uma oficina, de uma ação que eu vou realizar, e esse material ele não vai chegar a tempo. Então, mapear quais são esses riscos de entrega, né? Talvez risco no ambiente ali, se eu vou envolver crianças, tem algum risco para elas de acidente, talvez de fuga, né? A gente sabe que criança é muito ativa, né? Então, isso tudo tem que ser mapeado já nessa parte de planejamento do projeto, para que você evite, né, que esses riscos ocorram, e aí pode comprometer a estrutura do projeto. Próxima etapa aqui é a execução. Então, na execução, você vai para mão na massa mesmo, né? Vai desenvolver e vai gerenciar a equipe, vai gerenciar aqueles riscos, né, que foram mapeados lá no planejamento, para que eles sejam ali risco zero, né? Que eles não ocorram, já que você já tinha uma previsibilidade que eles poderiam ocorrer, e também fazer a realização das atividades. Então, a parte de desenvolver e gerenciar a equipe,
ela vai capacitar e motivar a equipe de trabalho. Então, o treinamento é sempre bem-vindo, né, para reforçar ali os objetivos do projeto, a missão, visão e valores da OSC. Então, está sempre ali capacitando e motivando, né, trazendo para junto do projeto essa equipe. A parte de gerenciar os riscos, na hora que você identificou lá no planejamento quais são esses riscos, você minimiza eles, você já tem uma previsão de que eles poderiam ocorrer, e aí você já se prepara, já se antecipa a esses acontecimentos e já atenua aí as possibilidades de ocorrerem os riscos. E depois tem a realização das atividades, então é acompanhar ali mesmo a execução, ver se ela está de acordo com aquilo que você planejou. E aí o que a gente falou lá atrás, né? A parte de execução, ela anda coladinha ali com a parte de controle e monitoramento. Então, durante a execução, você vai verificar ali, né? Vai fazer um controle. Talvez não precisa ser diário, mas a cada 15 dias, a cada 30 dias, dependendo aí da estrutura do seu projeto, você vai fazer essa parte de controle, de verificação. Para essa etapa do projeto, eu planejei X, Y, Z. Realmente está acontecendo dessa forma? Meu projeto está andando, eu preciso fazer algum ajuste, ou ele está muito acelerado, ou ele está muito atrasado. É o momento que você vai ali dando mais apoio no seu projeto mesmo, para que tudo saia como esperado. E na parte final aí, a gente tem a parte de encerramento. Então, ele traz aí, né, para apurar os indicadores. Então, os indicadores são a parte numérica mesmo, visual, assim, do seu projeto. Cada projeto vai ter uma particularidade de indicadores. Então, é muito particular mesmo, né? O que cada OSC vai trazer como indicadores. Mas um dos exemplos que a gente trouxe aqui para vocês é o número de impactados dentro das ações que o projeto está ocorrendo. Depois tem a parte de redigir os relatórios. Então, esses relatórios, eles são tanto, né, com resultados quantitativos, né, os números de participantes, os números de ações, a parte financeira ali também, de gasto, quanto qualitativo. Então, qualitativo, né, pode ocorrer aí vídeos, fotos, e também depoimentos das pessoas que participaram das ações do projeto. Depois a gente tem a parte de aplicar uma avaliação aos beneficiários. É uma ação que quase não é realizada, mas que ela tem uma grande importância, principalmente se esse projeto ele vai dar uma continuidade. Então, você avalia ali com as pessoas que participaram das atividades do seu projeto, o que elas acharam, né? Você faz algumas perguntas chaves ali para elas, para que a contribuição delas numa próxima etapa do projeto seja fundamental. Então, ela vai trazer ali o que foi positivo, o que foi negativo, o que ela mais gostou, o que ela achou que pode melhorar, e com base nessas respostas, dá para se melhorar o próximo passo do projeto. Então, se aquela ação ela vai ocorrer de novo, ela pode ocorrer com melhorias com base aí nessa avaliação dos beneficiários, que foram as pessoas que participaram ali efetivamente das ações. E, por fim, aqui no encerramento, a gente tem a parte de prestação de contas. Então, é apresentar lá, né, uma planilha financeira, apresentar as notas fiscais, no caso de compra de material, de compra de equipamento, no caso de prestação de serviços, apresentar ali o documento do RPA, né, tudo formalizado, tudo bonitinho. Então, fez uma compra, pega a nota fiscal e guarda, fez um pagamento de um serviço, emite o RPA, faz o pagamento e já deixa tudo ali arquivado para a hora que for fazer a prestação de contas, já está tudo ajustado ali, é só preencher a documentação. Então, eu queria deixar aqui para vocês, né? Quem se sentir à vontade aí pode comentar no chat ou pode abrir o microfone aí para falar, né? Quais dessas etapas elas não vêm sendo aí aplicadas na gestão de projetos, onde vocês estão atuando aí nas OSCs. Então, seria a parte aí de iniciação, né, que tem a formalização ali, a abertura do projeto, a parte de planejamento,
que é traçar os objetivos e as ações ali do projeto, ou não, é a parte de execução, a parte de colocar em prática, colocar a mão na massa ali, ou a parte de controle e monitoramento. Essa daqui é uma parte que muita gente tem dificuldade, né, de fazer esse controle, monitoramento, avaliar ali como que estão as ações, ou esquece mesmo, né, o projeto está rolando, está em execução, está em atividade com outras coisas, e aí, a hora que vê o projeto já acabou. Ou a parte final aqui de encerramento, né, conclusão do projeto, a prestação de contas aqui. Qual que é aí a etapa que vocês sentem maior dificuldade na gestão de projetos? Quem quiser comentar, fique à vontade. Deixa eu ver o chat aqui. Rafaela Graciano está precisando da planilha de orçamento. Seria planilha de A Tailine vai... orçamentária? Isso, a Tailine vai mandar para ela. Eu já acionei a Tailine aqui. Ótimo. Ela já vai receber. Isso. Alguém quer comentar essa parte aqui? Tá ótimo. Muito bom. Obrigada, Rafaela, pelo retorno aí. Tranquilo essa parte, pessoal? Então, vou dar sequência aqui. Espera aí. A Beth quer falar. Pode falar, Beth. Querida, eu falo que isso está sendo uma experiência muito gratificante, porque o que a gente está enriquecendo com essas aulas, com esses aprendizados, é fenomenal, pode dizer assim. Acho que a gente está se adequando mesmo, preparando para futuros projetos, então vocês estão de parabéns. Mas eu acho que assim, o que angustia, para ser totalmente claro, o que angustia, eu acho que é mais o finalizar, a prestação de contas, porque é muito sério, né, um projeto dessa magnitude. É muito sério isso tudo que a gente está experimentando pela primeira vez com uma empresa tão grande quanto a Vale. Então, assim, fica aquela insegurança. Eu, pelo menos, sinto isso. O desenrolar, o desfecho das outras coisas, eu estou conseguindo acompanhar com vocês, porque a hora do socorro, vocês nos atendem, né, estão fazendo palestras muito relevantes, mas a insegurança mesmo que eu sinto é a questão da prestação de contas, porque a gente ouve e vê muitas situações, né, de ONGs, associações, na hora de prestar conta, foge da regra e acaba ficando difícil. Para mim, o que está me atormentando é isso. Eu sei que vai chegar a hora, vocês estarão aí, mas para nos orientar. Mas eu sinto essa angústia, esse medo, até, posso dizer assim, esse medo dessa conclusão. Ótimo, Beth, a gente fica, né, todas nós muito agradecidas aí e feliz por estar contribuindo aí, né, para essa formação mesmo de vocês. Que bom que a gente está podendo contribuir dessa forma. Muito obrigada aí pelo seu depoimento. E em relação, Beth, à prestação de contas, se durante o processo ali, né, de gasto do recurso, você se atentar a comprar em locais que emitem a nota fiscal. Então, antes de fechar uma compra, verifica lá se aquele estabelecimento ele realmente emite uma nota fiscal. Não é aquele cupomzinho, não é um recibo, é a nota fiscal mesmo. Então, são alguns cuidados importantes, assim, durante o gasto dos recursos mesmo. Então, se é uma prestação de serviço, se alguém está ali fazendo uma atividade para você, esse pagamento tem que ser pelo RPA. Então, esses pequenos cuidados que auxiliam ali você a ter uma prestação de contas mais tranquila, né, mais segura. Então, se durante esse processo do gasto dos recursos você ficar atento a isso, a prestação de contas vai fluir muito bem. Tá? É essa parte, assim, da nota fiscal, do RPA, que costuma pegar um pouquinho aí, mas a gente está frisando bastante essa questão com vocês, para que seja um momento tranquilo também, né, uma etapa tranquila aí do projeto.
Ô, Priscila, Sim. complementando aí, né, o que você está falando perante a Beth, eu fiz o diagnóstico, eu fiz a capacitação individual com ela. Ô, Beth, eu quero tranquilizar seu coração e deixar claro que esse medo, ele é normal, esse receio, porque você viu na hora que a Priscila foi falando ali, passo a passo, tem gente que talvez vai estar com esse medinho lá no início, no planejamento, né? Então, assim, que legal que você já identificou que o seu receio é esse. Então, é onde que o gargalo está maior, então você vai ter um cuidado dobrado, né? E isso é bacana, isso é natural, né? E só de você estar em todas as capacitações, eu estou percebendo, assim, o seu engajamento vai fazer toda a diferença na prestação de conta. Então, assim, você está certíssimo de preocupar e colar nesses mínimos detalhes. E a gente acha importante, como você falou, desde o começo a gente vem batendo na tecla. A prestação de contas só vai ser aceito nota fiscal e RPA. Né? Então, você vê que a todo momento a gente está batendo nessa tecla. Claro que existe algum gap, né? Igual a Priscila está falando aí, gente, antes de comprar, porque imagina vocês comprando, pagando, para depois a pessoa vir e falar, não, mas a gente não dá nota fiscal, a gente vai dar só um recibo. Então, assim, é ter mesmo esse olhar diferenciado, é de falar assim, olha, tem que ser nota fiscal com CNPJ, nota fiscal. Eu contratei um professor, eu vou pagar ele com RPA. Está com dúvida perante o RPA? Procura um contador, né, para poder tirar todas as dúvidas. Então, esse sentimento, você pode ficar tranquila, porque eu tenho certeza que você vai tirar de letra a sua prestação de conta, tá bom? Obrigada, querida. Muito obrigada. Lúcio, pode ficar à vontade. Vocês falaram sobre a questão do RPA. Eu tenho alguns projetos no governo federal e nos editais é muito claro que a questão do RPA, a pessoa que você vai contratar, eu acho importante colocar isso porque me chamou muita atenção. A pessoa que você vai contratar como pessoa física e vai pagar sobre o sistema RPA, ela tem que ter o cadastro no INSS, que é o NIT. Porque se ela não tiver o NIT, não consegue gerar a guia de RPA, que é o contador que vai fazer isso, e a partir da guia do RPA vai gerar o NIT da pessoa, que é exatamente para pagar o INSS, né? Alguns casos, que pode chegar até o limite de 20%. Então, eu acho que é importante colocar isso em pauta também. Muito bem colocado, Lúcio. Muito obrigada aí pela contribuição. É importante fazer essa verificação antes, né, no caso de uma contratação de mão de obra, para que você não perca tempo ali, né, durante esse processo da pessoa ir lá, fazer esse cadastro e depois ela vir realizar a ação para você ali. Muito bem colocado, muito obrigada. Rosângela, pode ficar à vontade. É o seguinte, gente, como eu trabalho na minha área, contabilidade, então eu fico mais tranquila, mas eu me coloco à disposição de ajudar quem precisar, viu? Quem tiver dificuldade, pode me ligar ou pode vir aqui, que eu estou à disposição para ajudar. A questão do RPA, como do Instituto Turismo, e o nome dele esqueci, desculpa. O Lúcio. Porque o Lúcio, ele tem que recolher o INSS sobre o IRPA, né? Então, o ideal, se é um autônomo, ele fazer um cadastro junto à prefeitura e tirar uma nota de prestação de serviço. Ou então, tirar uma nota fiscal avulsa, que vai deixar a instituição mais tranquila, sem nenhum problema em recolhimento do INSS, né? Então, dentro de todo esse contexto, a Beth está preocupada com a prestação de conta. Eu já tenho dificuldade na execução mesmo do projeto, porque isso para mim também está sendo um novo conhecimento, é novo. Então, a gente não pode ter medo do que é novo. Nós estamos aqui para aprender e um vai ajudando o outro, né? Então, assim, como você mesmo disse, ter o controle, se for prestar serviço, exigir, explicar quais são as exigências, né? Ser mais tranquilo na hora de fazer
a aquisição de mercadorias ou fazer os pagamentos, e no final vai dar tudo certinho, se Deus quiser. Exatamente. Obrigada, Rosângela, pelo compartilhamento das informações. Tem essa parte mesmo, tá, gente? Às vezes a pessoa trabalha como autônoma, né? E ela tem um cadastro na prefeitura e ela consegue emitir a nota fiscal. Então, é importante fazer essa verificação antes, né? Para saber se ela tem esse cadastro na prefeitura ou se ele tem esse cadastro no NIT, para que vocês ganhem tempo aí para as ações ocorrerem. Com relação à execução, Rosângela, faça o do planejamento ali, o passo a passo mesmo. Qual vai ser a primeira ação? Depois dessa ação, o que eu vou fazer? Quais ações eu consigo fazer conjuntas aqui? E aí, a hora que começar a execução, você já tem ali um quadro desenhado todo na sua frente, com qual que vai ser o passo a passo, qual que é o cronograma daquelas atividades, daquelas ações que vão ocorrer ali dentro do seu projeto. E aí você consegue, né, através desse quadro, ver a execução passo a passo, o que vai acontecer, e até de fazer esse controle e monitoramento também. Olha, eu tinha planejado aqui que do dia 1º ao dia 15 ia acontecer tal ação, mas hoje já é dia 7 e ela ainda não começou. Então, fica uma coisa visual para você ali conseguir acompanhar. E assim, é bem simples mesmo, sabe? Você vai colocando primeira etapa, segunda etapa, não precisa ser assim, nada muito sofisticado. Pode ser, pega um caderno lá, vai escrevendo quais que são as ações, quais que serão as etapas, e você vai controlando isso a cada 30 dias, a cada 15 dias, vai acompanhando a execução, vendo se está tudo conforme o esperado lá no planejamento. Por isso que o planejamento ele é muito importante. Às vezes, tem algumas OSCs, né, que elas pulam a parte do planejamento e já querem logo para a execução, para a parte do mão na massa ali, para fazer o trabalho de fato, né? Mas essa parte do planejar ela é muito importante, porque é ela que vai direcionar as ações, os caminhos que você vai tomar. E quando já estiver na parte de execução, você vai fazer o controle ali. Se você tem um planejamento, um passo a passo ali para te guiar, você consegue voltar para o caminho que você tinha traçado para chegar naquele objetivo. A gente tem um objetivo com esses projetos. Então, na hora que você segue o seu passo a passo ali, você fala, não, peraí, isso aqui está saindo muito do meu objetivo. Se eu continuar seguindo por esse caminho aqui, eu não vou chegar lá onde eu quero. Então, deixa eu retornar aqui. Então, fica aí uma dica, né? Para que você crie esse passo a passo, mesmo que talvez ele vai te dar mais segurança na hora de executar, na hora de levar para a ação ali. Então, pega o plano de trabalho aí do Valorizar e vai destrinchando mesmo, bem passo a passo, assim. Talvez a gente ache meio desnecessário colocar aquelas ações pequenas, mas essas ações pequenas, elas podem ter um grande impacto se elas não acontecerem. Então, vai detalhando mesmo ali, passo a passo, toda a estrutura, tudo que é necessário, tudo que é importante para o seu projeto acontecer, e aí você ganha segurança nisso também. Ao longo do caminho, se você percebeu ali que faltou alguma coisa, a gente consegue fazer um ajuste dentro aí do controle de monitoramento. Então, vamos continuar aqui. Então, quais serão, né, aí os próximos passos do programa do Valorizar? Essa semana vocês têm aí uma outra capacitação ainda, na quinta-feira, que vai ser de marketing digital, vai ser com a Gabriela, a Gabi, uma capacitação assim, imperdível para vocês estarem aí divulgando o projeto de vocês, as ações, a OSC que vocês representam. Então, fica aí o convite, né? Vai ser encaminhado lá no grupo o link. Acredito eu que a inscrição já está rolando aí, né? Acho que foi junto até com essa. Então, na quinta-feira, a gente aguarda aí vocês novamente para essa capacitação de marketing digital. E aqui fica, né, as redes sociais aí da Plan, empresa que a gente está representando aqui, nosso LinkedIn, nosso Instagram.